André Hernan, vamos Sou falar eu. de Flamengo e São Paulo, então? Da estreia de Hernan Crespo? Tinha uma galera aqui no chat. A galera quer saber do tricolor. Quer saber do tricolor. O que passa com São Paulo? Primeiro assim, dá para dizer que foi um amasso? 2-0, mas poderia ter sido mais. Nossa, se não fosse São Rafael. Então, deu uma salvada. São Rafael, 150 jogos com a camisa do São Paulo. Pois é, o que aconteceu nesse jogo? O São Paulo, assim, ó, vamos falar o português claro. O São Paulo está num trabalho que está começando, né? É um trabalho que está muito, muito no começo. Como eu trouxe aqui de bastidor para vocês, tem um trabalho que está sendo muito elogiado no dia a dia, né? Que os próprios jogadores acham que vão encaixar. Mas o São Paulo ainda é um time que não tem a pegada de um time que está se formando. Tem muitos desfalques, né? O Oscar, por exemplo, foi o primeiro jogo dele depois de muito tempo, porque ele parou nas últimas rodadas para cuidar da lesão muscular, para curar da lesão muscular e ficou o período todo aí da Copa do Mundo, que foi um mês. Então, nitidamente sem ritmo, natural. O André Silva fica muito espaçado e o Crespo colocou o Oscar quase como um segundo atacante. Estava muito espaçado, a bola não chegava. E os jogadores de meio campo, que são os jogadores que fazem o time girar, não estiveram bem. O Marcos Antônio é um jogador que é um motorzinho e tal, mas ele não teve bem. O Pablo Maia não está bem. O Pablo Maia precisa melhorar o rendimento dele. E os laterais foram muito mal. O Enzo Dias não conseguiu ser esse jogador de força e de chegada ao ataque. O Cédric perdeu um gol feito. Então, é o São Paulo que ainda é meio um Frankenstein. Essa é a verdade. São Paulo ainda é um Frankenstein. Ele precisa ganhar forma, ele precisa ter uma identidade. E o Crespo vai trabalhar isso. O problema é que o São Paulo simplesmente deixou escapar o brasileiro. Agora vai olhar para uma manutenção de campeonato e não vai vislumbrar grandes coisas. Vai tentar, claro, uma vaga direta na Libertadores, mas assim, pensar em título hoje para o São Paulo, mesmo com um campeonato ainda no começo, 18 rodadas, né? A gente tem por aí. 13? 13 rodadas, não 18, 13 rodadas, ainda é muito pouco. Não dá para falar, o São Paulo vai brigar. Não sei que aconteça uma situação assim do São Paulo pegar um elevador e subir na tabela, que eu não acredito nisso, porque o São Paulo prioriza as Copas. Prioriza a Copa do Brasil e sonha com a Libertadores. Então, é uma preocupação muito grande e vejo um São Paulo muito cabisbaixo em relação a esse poder de reação que não teve até agora. Eu estou dando uma olhadinha aqui na tabela e a situação do São Paulo não é nada tranquila, tá? Um ponto acima da zona do rebaixamento. Então, poderia ter entrado na zona do rebaixamento. Sim. O próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino, que está aqui, ó. Entendeu? E não vai ser fácil. E o São Paulo pode entrar na zona de rebaixamento no próximo jogo. E depois tem clássico contra o Corinthians. Em casa. Exato. Não deve ter o Lucas no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Eu quero saber disso já. Mas, o São Paulo agora com 12 pontos. Tem um a mais em relação ao Santos, que tem um jogo a menos. Ou seja, o Santos ainda pode passar o São Paulo. A gente está vendo aí a tabela. E está um ponto a mais só em relação ao Vitória, que é o 17º colocado com 11 pontos. Então, é uma realidade muito complicada. Até tem uma pergunta aqui. Marcelo Mezei, você acha que tem chance de cair, de chegar nesse nível? Não. Não, acredito. Né? Acredito. Não vamos ser tão pessimistas assim, né? Tá. Então, calma. Não é para tanto. O Crespo está chegando agora, por mais que ele tenha tido tempo para treinar nesse mês aí da intertemporada, é claro que o time ainda precisa, né, de pegar o DNA do Crespo, de criar uma identidade com o novo treinador, esse novo esquema com 3 zagueiros. Ontem ele escalou 3 volantes também. Foi uma forma mais defensiva para conter o Flamengo e foi o que dava para fazer. Ele fala, né? Não é todo dia pegar o Flamengo no Maracanã, é complicado. Ele falava no pior jogo, antes do jogo ele falava no pior jogo do campeonato, né? É o pior jogo que teremos pela frente. Mas assim, a ideia era ter uma consistência defensiva, por causa do ataque, do poderio de ataque do Flamengo, e sair uma transição para tentar um contra-ataque, só que não aconteceu. Não foi o Oscar, não deu essa agilidade, o André Silva fica muito isolado.
depois com as trocas, o Rian Francisco botou o Bobadilla para dar mais dinâmica, mas assim, o São Paulo não tem esses jogadores assim que você fala, olha, vai chegar e vai fazer a diferença. Tem um cara ali que faz a diferença, que é o Lucas, mas não consegue jogar. Tem o Caleri que faz a diferença, mas está machucado, só volta ano que vem. O São Paulo é um time que, no papel, não é ruim. Tem Oscar, tem Lucas, tem Caleri, tem Arboleda. Pô, contratou o Wendel, que é um jogador de seleção brasileira, que estava no Porto. Baita contratação. Não jogou ainda, não teve ritmo, não teve sequência. Está jogando o Enzo Dias. Então, o São Paulo é um grande Frankenstein hoje. E que ele vai precisar de tempo ainda para se encaixar, né? Vamos ouvir o Crespo falando depois da estreia dele contra o Flamengo? A ideia da gente é pensar no Brasileirão, de recuperar pontos, de começar a fazer pontos, para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores, é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Agradecendo a Deus, né? Não vamos jogar com o Flamengo no Maracanã todo dia, essa é a realidade. Agora, Lucas Moura, o torcedor conta muito com esse jogador, né? Só um detalhezinho sobre o Crespo. Na cabeça do Crespo, o Crespo acabou de chegar, não dá para colocar isso como corneta. Eu só estou trazendo aqui o bastidor. Na cabeça do Crespo, Copas, jogar a Copa e ter ali tudo 100% na Copa, recuperar no Brasileirão e pensar no Brasileirão no ano que vem. Mas isso é muito pouco para o São Paulo. São Paulo que é 6 vezes campeão brasileiro, 3 seguidas e tal. Mas assim, hoje é a realidade do time, porque você tem tantos desfalques por vários motivos que o próprio Crespo já detectou que não dá para subir essa montanha, que a montanha é muito alta. Então você tem que estar ali num ritmo da montanha, legal, para você não sofrer, né, pressão por queda e ficar brigando lá embaixo, e pensar no ano que vem. Mas na apresentação ele não fala que a prioridade é o Campeonato Brasileiro? Prioridade de sair daquele buraco. Não cair, é isso? Daquele Vou falar buraco português, que tá. claro. É isso. Mas assim, a longo prazo, brigar mesmo por título ano que vem, no Brasileiro. Te mandei uma pergunta que surgiu aqui no chat, né? Se corre risco de cair, para você não. Não. Mas é um alerta que... Muito. É lá dentro do clube? Muito, claro. É um temor. Dentro do São Paulo, há um temor do time entrar num espiral e que não consiga sair, ficar aquela coisa que aconteceu com o Santos. Aquela coisa, né? Time grande, quando chega lá embaixo, vai ficar complicado. Há um temor sobre isso. E não é de hoje. É dos últimos anos. O maior temor hoje dentro do São Paulo é fantasma do rebaixamento, que é um clube que nunca teve um descenso, nunca teve um rebaixamento. Hoje, Flamengo e São Paulo. E assim, seria uma marca negativa muito grande para essa atual gestão, que é uma gestão que tem muita dificuldade, mas buscou títulos, né? Tem um monte de crítica para se fazer para essa gestão, muita coisa errada, contratações de gestão mesmo, mas é uma gestão que ganhou título inédito da Copa do Brasil, ganhou um Paulista depois de muito tempo com o próprio Hernan Crespo. Então, o temor gigante hoje dentro do São Paulo é essa coisa de brigar para não cair até o final e entrar no espiral que o time não consegue sair. Um alerta ligado, né? Então é bom acordar agora na 13ª rodada, porque depois vai ficando mais complicado, né? É aquela coisa, né? O time grande, quando chega numa fase ruim, depois, quando entra na zona, vai passando o tempo, tem muita dificuldade de conseguir se reerguer, né? Ainda não é essa a situação de São Paulo, né? Mas tem que ficar alerta e o Hernan está contando pra gente que esse alerta já está ligado dentro do São Paulo. Informação importante, hein? E agora, Lucas Moura, hein? Antes de ouvir informação de Hernanzito,
o próprio Crespo falou sobre o Lucas quando foi perguntado. Queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar, só rezar. Me pega muito essa oração. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi isso. Tipo, pra mim, se você está rezando é porque a situação não tá boa. É. Mas ele voltou a treinar, né? Tá treinando normal. Tá. E na reapresentação, treinou, participou da atividade com bola? Tudo. É importante a gente frisar que o Lucas Moura, ele tá treinando normal e ele tá com o grupo, tá trabalhando a Vera. A questão é que ele não foi pro jogo do Flamengo por uma precaução. E assim, e não é assim uma decisão do médico e fala assim, ó, você não vai viajar, você não vai jogar. É uma precaução onde todo mundo tem a sua opinião. O Lucas, quando ele voltou contra o Alianza Lima e sentiu, gera uma insegurança no jogador. Tipo, será que vou jogar e vou sentir de novo? Então ele parou, zerou todas as dores na cápsula do joelho, que é aquela lesão que foi um impacto como se fosse uma batida de carro, que o próprio Lucas já falou sobre isso, não foi uma coisa simples, não cirúrgica, mas é um trauma. E aí você tem que esperar parar a dor. E aí, parar a dor, você faz todo o tratamento e tal. Só que quando o Lucas volta a jogar, ele volta e sente dor. E aí gera essa insegurança no atleta. Quando ele zera agora e volta, tem esse cuidado para ele não voltar com tudo e gerar de novo essa dor. Gerar de novo essa insegurança no atleta, enfim, nos médicos e tudo mais. Então, por isso que o São Paulo está indo com muito cuidado, porque sabe que tem um ano inteiro ainda. Tem campeonatos importantes, estamos na 13ª rodada do Brasileiro. Então, há esse cuidado com a volta do Lucas Moura. Por outro lado, a torcida fica maluca nas redes sociais, achando que o jogador não quer jogar, achando que o atleta não quer, tá de migué, não quer atuar. E assim, posso garantir, não só de conhecer o Lucas Moura desde moleque, mas quem está com ele no dia a dia, de que está todo mundo também nessa expectativa e todo mundo também sofre junto com o jogador. Porque o Lucas Moura está muito chateado de não poder ajudar o time nesse momento, de não poder entrar em campo. Porque ele também sabe que ele precisa entrar em campo com segurança. Não entrar e sentir dor e voltar na estaca zero. O próprio Lucas tem essa consciência também. E é um jogador que já está acima dos 30, não é um moleque que, né, não é que nem o Lucas Ferreira que sentiu dor no quadril e já está voltando, se recupera mais rápido. É um jogador que, por mais que ele tenha se cuida muito, é um cara que, né, não tem um histórico de lesões, ele quer voltar com segurança. E assim, às vezes atravessar o tempo, atropelar o tempo é ruim, como aconteceu lá no Alianza Lima. Quando ele gerou uma expectativa, não, daqui a 10 dias e tal, estou voltando, e não era, porque o negócio foi uma pancada, um trauma muito forte. Então, muita gente começa uma especulação, o São Paulo está escondendo uma lesão, o São Paulo está escondendo isso. Não, é uma coisa que é conversada todos os dias com o jogador, com o refis, com a diretoria e a comissão técnica. Então, por isso que eles falam, falar com o doutor, porque ele, Crespo, não tem muito o que falar. Ele espera o jogador estar 100% no campo, como já está treinando, mas também no jogo. Então é uma situação chata, que até ontem a esposa do Lucas Moura teve que botar um texto lá na internet, porque tinha muita gente indo no direct dela, do Instagram, do próprio Lucas Moura, está se formando em medicina, aquela maldade que tem, né, da rede social, né, aquela coisa esgoto que é da rede social. O cara está se formando em medicina, está dando migué, não quer jogar, recebe e não trabalha, sabe? Então assim, isso deixa o cara muito para baixo. Porque o Lucas, a mulher dele, são muito ativos nas redes sociais, né? Então, quando tem esse tipo de resposta, cara, dá um baque muito grande. Então, o Lucas está ali, provavelmente vai voltar no jogo contra o Corinthians, ainda não é certa, não dá para descartar ele para esse jogo do Red Bull Bragantino, mas a tendência é que ele ainda fique fora, ainda não dá para cravar. Mas deve voltar contra o Corinthians no Morumbis. Mas é uma situação que é tempo, não adianta. E ficou uma situação muito chata, de fato, né? Porque foi se criando uma expectativa que não foi sendo concretizada e foi se prolongando, pelo menos aos olhos do torcedor, né? Foi algo que parecia que era mais simples e foi ficando longo. E a gente já está em julho, a gente está falando de uma coisa que aconteceu em março
que as pessoas não imaginavam que ia ser grave dessa forma, né? Então, olha quantos meses já. E é uma lesão que é diferente, por exemplo, sei lá, o Caleri estourou lá o cruzado, teve que fazer a cirurgia, recupera. Pablo Maia teve que fazer a cirurgia, recupera. No caso do Lucas, não tem como o cara fazer uma cirurgia e trocar a cápsula do joelho. Porque a dor é na cápsula do joelho ali, na coisa da rótula, ali do joelho, né? Então, assim, é uma dor que, quando o cara é exposto a um esforço físico ali, a uma intensidade, dói, como doeu lá no jogo lá do Peru, né? Alianza Lima. Então, assim, o jogador também, às vezes, sabe o limite do corpo, e aí tem que ser respeitado isso também, né? É isso, minha gente. Esclarecida a situação de Lucas Moura. Essas notícias de primeira você só tem aqui no De Primeira, né?